Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais um programa Me'af Leben, programa de pai para filho, aqui falando dessa semana sobre a Parashá Vaishlach, ou seja, esse é um programa que não é proselitista, é um programa feito especialmente para meus filhos, para a nossa família, para os meus filhos, a minha primogênita, a Gabriela do Daniel, o Gabriel Kalev, e a minha filha, a Caçula Ariela Recede, e todos os outros filhos quanto virão. Esse é um projeto que é para ficar perpetuado aí na internet, depois da minha morte, para que vocês vejam, não só os filhos, como os netos, os bisnetos. E é um programa feito para falar sobre a Parashá HaShavua, ou seja, a gente sentar numa mesa redonda e discutir sobre a Parashá HaShavua, ok? Essa semana, como eu falei, estudando a Parashá de Vaishlach, ok? Então, esse programa vamos falar sobre a terceira Aliyah, que vai do capítulo 32 de Bereshit, de Gênesis, do versículo 31 ao capítulo 33, versículo 5. Vamos então fazer a brachá da leitura da Torá para lermos e falarmos sobre assuntos de Torá, sem falarmos palavras em vão. Vamos fazer então a brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai melech haTorah. Amém. Amém. E começa falando que Yaakov chamou o lugar de Peniel, ou seja, face de Deus, porque eu vi Deus face a face e minha alma foi salva. O sol ergueu-se e estava brilhando sobre ele quando ele deixou Penuel. Olha a diferença de Peniel e Penuel. Ele estava mancando por causa da sua coxa. E aí vem falando que, consequentemente, até este dia, os filhos de Israel não comem o nervo ciático de um animal, ou seja, toda a parte traseira não se come, ok? Formado na junção do quadril, isso porque o anjo tocou a coxa de Yaakov no nervo ciático. E aí começa o capítulo 33 falando sobre Yaakov, ergueu seus olhos e viu Esav aproximando-se com 400 homens. Então Yaakov dividiu as crianças entre Leia, Rachel e suas duas serviçais, e ele colocou os serviçais e seus filhos na frente, Leá, como dizem os nossos sábios, e seus filhos atrás deles, porque eram mais queridos, e por último colocou Rachel e Yosef na retaguarda para que eles eram mais queridos, porque eles eram mais queridos. E aí Yaakov adiantou-se a eles para protegê-lo, prostou-se sucessivamente 7 vezes, ok? Deixando que aproximasse de seu irmão, ou 7 vezes até à medida que se aproximasse de seus irmãos para protegê-los, ok? E isso despertou então a compaixão de Esav, que correu para encontrá-lo. E ele abraçou Yaakov, atirou-se em seu pescoço, beijando-o, e ambos choraram. E Esav ergueu os olhos, viu as mulheres, primeiro, as crianças beijando-o, e ambos choraram. E Esav ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças. Quem são essas pessoas para ti? E ele perguntou. Esav e Yaakov respondeu: esses são os filhos que Deus graciosamente deu ao seu criado. Olha que interessante, ele fala quem são esses, e Yaakov responde primeiro: os filhos, esses são os filhos. E Esav olhou primeiro as mulheres e depois as crianças, mostrando que a tendência dele era muito mais carnal, era muito mais voltada para suas esposas do que para os seus filhos, diferente de Yaakov, que o principal era os seus filhos. Nossos sábios vão dizer que Yaakov casou não porque ele queria manter relação sexual, ele queria casar, ele queria buscar essa parte mais material, mais carnal, mas não, o objetivo dele de casamento era a procriação, para formar a nação judaica, os seus filhos, e para criar um lugar para o eterno aqui nessa terra. É isso aí, ok? Então vamos falando agora um pouco sobre partes aqui, só para a gente entender. Reconheça, uma das mensagens que a gente pode trazer aqui é reconhecer Deus, Hashem, ao ser confrontado com seu inimigo interno e externo, e reconheça-o em todos os seus lugares, ou seja, Peniel, né, que significa igual a face de Deus, ou seja, reconheça Deus, Deus está ali, Deus está te confrontando todo dia, o eterno Hashem está confrontando quem é você, confrontando, e o sol ergueu-se, brilhou sobre ele. Lembra como eu falei, quando o sol vai se erguendo, a luz, a revelação vai se mostrando ao deixar
Penuel. O que é Penuel? Na realidade, nossos sábios vão dizer que o nome do lugar era Penuel, mas Yaakov chamou de Peniel. Ele foi que deu um nome, por isso fala e chamou aquele lugar de Peniel, ou seja, face de Deus, a Yaakov deu o nome, ou seja, do confronto ali, mas o nome do lugar era Penuel quando ele deixou. Olha que interessante, uma coisa é quando você está no reino espiritual, quando você está elevado, transcendido, você é chamado de Penuel. Mas quando você volta para a realidade, é Penuel. E os nossos sábios vão dizer que, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, que Peniel significa a questão mais espiritual envolvendo da coisa, e Penuel a questão mais material. Vou explicar depois um pouco mais na frente sobre isso. E aí fala que ele saiu mancando da coxa, e os filhos de Israel por isso então não comem, como eu acabei de ler, no nervo ciático, né? Ou seja, toda a parte traseira do animal é descartada, por isso que nós judeus só comemos a parte dianteira e algumas partes que é kasher. Yaakov ergueu seus olhos e viu Esav com 400 homens. Olha que interessante, Esav vem com 400 homens, ele chega e dividiu as crianças. Então primeiro, olha só, sempre Yaakov coloca as crianças, dividiu as crianças, ok? E depois as suas esposas, né? Lé em segundo lugar, terceiramente Larahel e as serviçais em primeiro lugar, porque ele gostava mais de Israel, ela era mais querida. Yaakov adiantou-se a eles, ou seja, porque Yaakov não foi covarde, não colocou as mulheres lá na frente e foi para trás se esconder, não, ele foi à frente, ou seja, com o intuito de proteger, mas a verdadeira proteção dele, a verdadeira tática de guerra de Yaakov não foi lutar, não foi ir para frente, não, vamos lá, vou lutar, quem é você? Eu estou com Deus, Hashem está do meu lado, você não é nada. A verdadeira proteção dele era a humildade, então fala que ele foi e ele não venceu essa guerra com armas, com guerras, com espada, com servos. Ele venceu essa guerra com a humildade. É por isso que o Terralim fala, se eu não me engano também Mishlei, o Provérbios, Salmos fala que o segredo do sucesso, aliás, a defesa da sabedoria é o silêncio. Olha que coisa, quando você se permanece calado, até eu acho que o Mishlei fala isso, o Provérbio fala que até o tolo, o inécio, quando ele fica calado, ele é tido como um sábio. Quão profundo existe o silêncio, muitas vezes a humildade, né? Significando a humildade. Então ele venceu não com guerra, não com espada, não com força, mas com o poder da humildade. A humildade abre portas, quebra o coração de pessoas de pedra. E aí fala então que ele colocou os filhos, né, que mais? Yaakov então colocou primeiro os filhos, e fala que mais Yaakov adiantou-se a eles, né, protegendo, já falei sobre isso à frente, e prostou-se sucessivamente 7 vezes, ou seja, o número 7 é um número completo, um número de perfeição, então ele foi perfeito na humildade dele, à medida que se aproximava o seu irmão, tente despertar a compaixão do seu próximo. Então aqui existe um convite a gente a sempre tentar despertar a compaixão do próximo através do que? Da nossa humildade, ok? Esav correu ao encontro e atirou-se ao seu pescoço beijando, e ambos choraram. Aqui a gente mostra que naquele momento existe uma discussão entre nossos sábios, se Esav foi realmente verdadeiro quando beijou Yaakov, quando ele abraçou, o beijo foi verdadeiro, o abraço foi verdadeiro, ou foi algo falso, foi um beijo momentâneo no calor do momento, já que ele vinha com 400 homens, porque ele veio com 400 homens, ok? Ele fala justamente sobre isso, se era verdadeiro ou não. E depois eu vou explicar um pouco mais. Cadê esses homens que sumiram depois? E aí Yaakov coloca as crianças em primeiro lugar e fala, esses são os filhos em primeiro lugar que Deus graciosamente me deu. Isso mostra que o verdadeiro impulso que o homem deve ter quando se casa não é somente o ato sexual, né? A carnalidade, enfim, é exacerbada, mas gerar filhos é algo muito mais elevado. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os Midrashim aqui. O Behaye fala sobre o seguinte, explicando um pouco o que era o Peniel, né? Peniel significa, porque antes era Peniel e depois foi Penuel. Peniel significa o reino espiritual chamado por Yaakov. Yaakov chama de reino espiritual, ou seja, o nível espiritual em que ele se encontra, tá? Segundo ali então, Or Haim também fala que o Yud, segundo a explicação, né? Que o Yud com o anjo do 10º nível, que é chamado de Ish, por isso que o Peniel ele é escrito com o Yud, tá? Que é o Ish, que é o homem,
é um nível espiritual. Depois que ele retorna, essa atmosfera, ela abaixa, ela se torna uma atmosfera natural, que é chamada então o reino do mundo, que é chamado de Penuel com Vav, que significa o número 6, ou seja, o reino físico, né? O reino norte, sul, leste, oeste, acima e baixo. Então são os 6 pontos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que é o reino em que Yaakov lutou e que ele saiu, ou seja, perfeito dessas experiências que ele teve, não só espiritual como no reino material. Ou seja, Yaakov nos traz a transcendência do judeu que deve viver não só ajustado com o reino espiritual, mas ajustado com a realidade, com esse mundo material, segundo a direção de Deus. Onde um judeu deve sempre planejar sua salvação, que pode vir pela guerra, pela paz ou naturalmente ou milagrosamente. Eu já tinha explicado isso, né? Que você deve viver transcendendo e com uma escada entre céu e terra, ok? E saber que a sua vitória pode vir de 3 maneiras. A sua vitória pode vir então pela salvação, ok, divina, ou pela guerra, ou pela paz, ou naturalmente, ou milagrosamente. De uma dessas formas pode vir o seu milagre. A face a face são 2 níveis, ou seja, o nível espiritual e o nível natural. A face de Deus, que é transcendental, é espiritual, né? E a face natural, que é de Yaakov. Nesse momento ele é um ser humano, ok? E só para a gente finalizar essa terceira, eu quero trazer uma mensagem para vocês interessante, que a verdadeira espiritualidade não está em um judeu se refugiar numa ilha deserta, num monge, longe da civilização. O verdadeiro propósito da gente, você não se torna mais espiritual por se afastar das pessoas. A verdadeira espiritualidade é você trazer essa essência, o que é espiritual, para o lado material. É por isso que quando a gente come, faz a brachá, quando a gente faz coisas materiais, a gente faz brachot, bênçãos, abençoa aquilo que era para trazer essa divindade, uma morada para Deus nessa terra, ok? Então a gente fica por aqui. Vamos fazer a leitura posterior do estudo da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'yirayol lanatah betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém e amém. A gente volta no próximo programa falando sobre a quarta aliá. Shalom Aleichem Lehitraot.